Graça e paz, amados irmãos do Senhor. É um prazer muito grande chegar mais uma vez até você, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos ler o nosso texto básico da lição da revista Compromisso, para que nós possamos desenvolver essa lição. Vamos falar sobre o lugar da oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade que nos é dada de chegarmos e conversarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical, onde o nosso tema, o nosso assunto desse trimestre está sendo oração. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos, agradecidos pela tua bondade, pela tua graça, que teu Santo Espírito, Senhor, venha abrir a nossa mente, venha fazer com que nós venhamos lembrar de tudo aquilo que nós temos falado, ouvido, para que possamos crescer em espírito e verdade diante do Senhor. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que estará nos ouvindo e que a tua palavra, Senhor, venha encontrar lugar em cada coração. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nós estaremos falando qual é o lugar de oração. A revista da Escola Bíblica Dominical se preocupa muito em destacar o aproveitamento, a edificação. Não existe uma regra básica para que nós venhamos, ou uma oração modelo feita, que nós devemos repetir. E sim, nós temos aí a oração do Pai Nosso, que nós podemos servir como exemplo, como Jesus quer que nós venhamos direcionar as nossas vidas diante de Deus, não em frases repetitivas, que é o Pai Nosso que muitas pessoas fazem. O que é oração? O autor aqui começa dessa forma. E Jesus ele responde dizendo: oração é o momento em que você está no seu secreto, no seu quarto secreto. Quando ele falava isso, o contexto da sua época era uma casa que tinha uma despensa, onde as pessoas guardavam alimento e somente aquela pessoa sabia que estava lá. Poucas pessoas sabiam daquele lugar, daquele armazenamento. Então quem estaria lá era praticamente somente a pessoa. Como uma despensa numa casa, pessoa que tem uma casa maior, tem um lugar anexo à cozinha, ali tem a sua despensa. Ir literalmente para o seu quarto e trancar a porta é que muitas pessoas questionam. Primeiramente, orar somente no quarto, como muitas pessoas em determinadas igrejas, cria um pensamento, um ensinamento que está fora da palavra de Deus. Existem algumas pessoas que só oram de joelhos, naquele lugar próprio. Mas nós vemos muitos tipos de oração, vários tipos de oração. O que Jesus está querendo dizer aqui é para que nós venhamos ser diferente dos hipócritas, dos fariseus, dos religiosos da sua época. Aqui nós temos então Jesus mostrando para nós, mostrando para os seus discípulos, que ele orou com Lázaro, para que Lázaro saísse da sepultura. Orou também lá no Monte das Oliveiras, orava pedindo a multiplicação dos pães e tantas outras situações. Jesus estava falando aqui somente de joelhos, somente no quarto. Pelo contrário, Paulo diz: orai sem cessar. E é isso que nós precisamos aprender, Nós não precisamos de um isolamento 100% para que nós possamos chegar à meditação. Nós precisamos de estar privados entre nós e Deus, existir essa privacidade. Ao orar, esse é o primeiro destaque aqui que nós vamos fazer, ao orar devemos fazer do mais profundo do nosso ser. Acabamos de dizer a oração. Existe a oração pública. E muitos irmãos da igreja, muitos irmãos nas nossas igrejas têm o hábito
de ficar pedindo até perdão pelos pecados. Isso não é uma oração pública. Isso é uma oração entre você e Deus. Confissão de pecados, problemas pessoais é entre você e Deus. Existe a oração pública e existe a oração entre você e Deus. É dessa oração que nós estamos falando. O que Jesus quer? Que nós venhamos diferenciar a hipocrisia, daquela hipocrisia que existia naqueles dias. Não é tanto o local, mas sim a sua privacidade para com Deus, sua exclusividade, onde você está sendo exclusivo para Deus, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te abençoar. Com isso, Jesus nos está ensinando que não tolera, Jesus está ensinando que não tolera os marqueteiros, ou seja, autopromoção. Quantas vezes as pessoas fazem isso na oração? Ou fazem isso consigo mesmo? Ó Deus, como aquele saduceu no templo, né? Ó Deus, eu não sou como tal pessoa. Ó Deus, eu sou isso. Ó Deus, eu sou aquilo. Eu dou o dízimo de tudo. Eu sou isso. Eu faço aquilo. Deus não tolera esse tipo de coisa. Deus não quer esse tipo de coisa. Jesus, ele está ensinando que não tolera esse tipo de coisa, que Deus não tolera. Quem quer se aparecer diante de Deus é o último lugar. Não pode pensar nisso. Aliás, nem é lugar para isso. Nós esperamos que Deus ouça. Se nós esperamos que Deus ouça as nossas orações, precisamos orar a partir do lugar onde somente Deus enxerga. Qual é esse lugar? Você já pensou? Qual é o lugar que Deus, entre você e Deus? Eu ouvi esses dias atrás um comentário, aonde Deus vai? Até onde Deus vai? E a expressão é, Deus vai até onde você está. Então, o lugar que você quer que realmente Deus o veja, pode ser no quarto mais escuro possível. Ou pode ser num campo bem deserto. Deus, ele vai até onde você está. Esse lugar que o nosso ser se derrama diante de Deus é o lugar de oração. Só Deus é capaz de enxergar esse lugar, o lugar secreto, o lugar onde você se expõe diante de Deus. Isso é muito bom, saber que Deus está nos vendo, que você pode, acima de qualquer relacionamento humano, você pode se abrir com Deus, pode falar com Deus, e Deus vai estar te ouvindo. Primeiro ponto aqui, como devemos orar a Deus no quarto secreto? Primeira coisa que você deve se lembrar é se humilhar diante de Deus. Esse é o ponto fundamental. Pedir e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. E a porta, quando ela abre, ela é escancarada mesmo. O que nós vemos? Humildade. Jesus quer que nós venhamos aprender o exercício da dependência. Deus, ele nos cria para sermos dependentes dele. A partir do momento que nós criamos os nossos filhos, nós criamos para serem independentes nós. Uma certa idade os filhos vão ficando independentes. Mas Deus nos cria para eternamente sermos dependentes dele. O autor aqui coloca até uma ilustração a respeito de determinadas igrejas que fazem campanha dos 7 dias de busca, como nós vemos frequentemente isso, para a manifestação de Deus, para alcançar certas graças. E o que nós vemos, amados irmãos? É tentar conquistar Deus com isso. Não quer dizer que nós devemos persistir na oração, mas fazer campanha pública é entre você e Deus aquilo que você vai alcançar. Viver debaixo da graça de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Então, quando nós contemplamos a formosura de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, quando você faz propósito de agradar a Deus, viver debaixo do seu favor, debaixo da sua graça, supera muitas coisas. Quando nós vamos buscar ao Senhor em conjunto, é diferente.
Nós estamos falando você e Deus. Quando você tem algo diante de Deus, é você e Deus. Um grupo não pode resolver aquilo que você tem que resolver diante de Deus. Você só será bem resolvido quando você estiver resolvido com Deus. Quando você se abrir com Deus, quando você falar com o Senhor, Ele estará te abençoando. Nós temos aqui também a possibilidade que muitas pessoas têm, né? De ignorar este momento de oração. E é interessante quando nós buscamos ao Senhor. E muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, mas se eu não fizer minha parte, e Deus vai fazer dele? Tudo o que Deus faz é correto. Vamos lembrar daquele episódio, né? Os discípulos passavam a noite toda pescando. Estavam fazendo a parte deles. Resolveu alguma coisa? O que acontece? Jesus, ele está presente e vendo. E nós precisamos expor a dificuldade. Passamos a noite toda e não pegamos nada. Então agora eu vou falar para vocês, façam isso. Orar é falar com Deus, é se expor diante de Deus, é sermos dependentes, então, da graça de Deus. É mostrar que, mesmo depois de nós fazermos tudo o que nós fizemos, nós podemos dizer para Deus, Deus, nós somos servos inúteis. Orar é saber que Deus tem tudo para nós. Apesar de todos os esforços que eles fizeram, Deus os compensou com a sua graça, com a sua misericórdia. Então você pode se esforçar muito em seus estudos, em seu trabalho, em seus relacionamentos, mas se você não depender de Deus, vai perder tudo. Que nós temos também o autor falando, né, dessa melhor maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus, é mostrar a Deus que realmente, apesar de todos os nossos esforços, nós vamos mostrar que somos muito pequenos para essa complexidade que a vida oferece para a gente. Então, somente com a orientação de Deus, somente com a dependência de Deus, é que nós conseguimos fazer com que sejamos abençoados. Como? Através da oração. Quando nós estamos no nosso lugar secreto. O crente em Cristo Jesus tem o seu habitat. Qual que é? O seu lugar secreto, lá no fundo da sua alma, escondido entre ele e Deus. Cada um tem o seu lugar. Um é no quarto, outro é em outro cômodo, outro é em outro lugar, mas é diante de Deus. Diante de Deus. Isso é muito bom. Segundo ponto, fala apenas um texto aqui. Jesus nos ensina a confiar na bondade de Deus. Ele disse, quem dentre vós, seu filho, lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Mateus capítulo 7, 9 e 10. Eu costumo dizer, quando as pessoas estão aflitas, quando acontece um trágico acidente ou alguma coisa que não era para acontecer aos seus olhos, eu sempre digo essa expressão, Deus é bom o tempo todo. Essa frase é comum. E uma frase que sempre nós temos visto pelo pastor Jaime, lá de Bufete, no Centro de Recuperação, ele diz assim, tudo se resolve com a oração. Porque Deus é bom. Nós temos que aprender essa dependência da oração, saber que Deus tem os seus propósitos para todos os momentos. Se não aconteceu, porque Deus não quis. Se acontece, porque Deus está fazendo. Por mais que você queira fazer, você não consegue. Somente através da oração. Na oração você pode determinar diante de Deus a sua bênção. Deus, eu quero ser abençoado nisso. E esperar no Senhor isso. Não é determinar como muitas pessoas falam, em nome de Jesus está feito o profetizando. Mas é esperar em Deus, é depender do Senhor. É saber que Ele está te vendo.
e que você tem um propósito para a sua oração. Deus, eu estou sem emprego, mas amanhã, em nome de Jesus, Deus, o Senhor vai abrir porta para mim, eu espero isso do Senhor, na sua graça. Muitos crentes chegam até a dizer, vai fazendo, Deus vai operando. Não é certo isso. É certo você depender da graça de Deus, da sua exclusividade diante de Deus. Se Deus está te dando, abre as portas para Deus te abençoar. Muitas vezes você fica impedido de receber as bênçãos porque o seu coração está fechado para a oração. Abra o seu coração, comece a orar. Comece a perceber quanto tempo você gasta em oração no seu lugar secreto. Entre você e Deus. Eu não estou falando intercessão. Eu estou falando você se abrir com Deus. Você falar, Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, minha rocha. Eu estou passando isso. Conta para Deus. E Deus vai te abençoar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que estão recebendo dificuldades porque cometeram tal pecado. A palavra de Deus diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele é bom. Deus é bom. E aqui nós temos praticamente o último ponto. Perseverança. Orar com perseverança. A parábola do juiz iníquo, que está lá na sua Bíblia, o título, né? Deus não está se comparando, Jesus não está ensinando que Deus é comparado a um juiz iníquo, mas Ele está dizendo que é diferente, que Deus é bom, que Deus, Ele não nos trata de qualquer forma. Ele não vai fazer o mal para nós, Ele vai fazer somente o bem. Ele deseja isso para nós. Deus é bom. Jesus está insistindo nisso. Ele nos ama. E o nosso galardão da nossa justiça é Ele. Nós precisamos ficar tranquilos e aprender que Deus não irá se esquecer de nós. Então, por que não perseverar na oração? Não insistir na oração. É abençoado, então insista agradecendo a Deus. As motivações que nos levam a orar. Orarmos com o intuito de satisfazer muitas vezes os nossos desejos, a nossa vontade, para receber as bênçãos de Deus. Ou ainda, quando algo sai fora do controle, então realmente nos sentimos na necessidade de sermos perseverantes na oração. Muitas pessoas vivem isso, apenas naquele momento. Quando passam por crise, acabou o problema, param de orar. Deus não é apenas um fornecedor de bênçãos, alguém que nós buscamos nas horas difíceis, aquele que quebra os nossos galhos. Então isso não faz sentido nós perseverarmos em nossa oração, mas não é isso. A Bíblia nos ensina e nos exorta a orar sem cessar o tempo todo, perseverar na oração, porque a oração não é um botão que nós apertamos para receber bênçãos, não é um velhinho que está ali com um depósito cheio de bênçãos, esperando alguém que faça um pedido. Deus não é assim, Deus não é isso. Então, por que nós devemos orar? Devemos lembrar na nossa oração quem fomos no passado, quem fomos lá atrás. Essa é uma oração. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me lavou, o Senhor me transformou. Eu era desse jeito e agora o Senhor tem me transformado. Hoje, o que Deus está fazendo? E o futuro está nas mãos do Senhor. Então, a oração é para fazer da sua vida, tanto no passado, no presente, no futuro, uma vida aos pés do Senhor. Orarmos todo dia para lembrar que nada nos poderá nos afastar do amor de Deus. Quanto mais você busca o Senhor, mais você vai se ver. E quanto mais se afasta da oração,
mais enganado você vai viver e mais justificado você vai se achar. Paulo tinha uma vida de oração e ele diz na sua carta lá, eu, o principal dos pecadores. Por isso que precisamos perseverar em oração todos os dias, porque todas as vezes que somos dominados pela ansiedade, tomados pela ganância, pelos sentimentos de vingança, pelos sentimentos de medo, todas as vezes que nós somos dominados por pensamentos ruins, por desejos maus que tentam nos empurrar para abismo, todas as coisas nos dizem que estamos longe do nosso quarto secreto. Tudo isso nos faz lembrar que nós estamos longe do nosso quarto secreto. Então nós precisamos voltar a perseverar na oração. Concluindo aqui, os nossos dias de grande exposição da vida privada, a palavra de Jesus chega até nós, convidando para restaurar o caminho para o nosso quarto secreto. Porque é na dimensão do coração, da oração, que Deus encontra com seus filhos. Quando todos pedem a privacidade, nós temos uma privacidade. É entre você e Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus alegre o seu coração e que você comece a cultivar. Se você já tem essa vida, Deus o abençoe e continue assim. Junto com a oração vem a intercessão. Clame a Deus pelos seus irmãos segundo a carne, por seus líderes, seja na igreja, seja no governo, pelas pessoas enfermas. Crie um calendário de oração, mas deixe a sua alma se extravasar primeiro em oração, para depois você interceder. Que Deus abençoe sua vida e que em tudo sejamos agradecidos ao Senhor.